Irmãos, abramos nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. Nós faremos a leitura do versículo 16 do capítulo 13 ao versículo de número 23 do capítulo 14. Diz assim o texto bíblico: Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles, ficaram em Geba de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Miquimás. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. A outra tomou o caminho de Bet-Horon. E a terceira, o caminho a cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2 terços de um ciclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1 terço de um ciclo para amolar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Miquimás. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migrum. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aiás, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro outra. Uma se chamava Bozês, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Miquimás, a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isso nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que tinham se escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos do Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus.
Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava aos sacerdotes, o alvoroço que havia no arraial filisteu crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes haviam hebreus que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se escondiam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto da peleja. Assim, livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Vamos orar? Senhor meu Deus, graças te rendemos, meu Pai, por tão grandioso privilégio de servirmos ao Senhor, de sermos contados entre os teus servos. Te agradecemos, meu Pai, por ter gerado em nosso coração a fé necessária para nos aproximarmos de Ti, a fé necessária para crermos nas Tuas promessas e, confiando no Senhor, andarmos ao Teu lado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos instrui nesse sentido. E te rogamos, meu Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento nesse instante, para que possamos compreendê-la e aplicá-la ao nosso coração. É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Queridos, que diferença faz para um cristão a sua fé? Que diferença faz a sua capacidade em confiar no Senhor? Às vezes, quando nós pensamos em fé, nós pensamos que a única coisa que a fé pode produzir é milagres, de forma que eu preciso confiar em Deus para que Ele opere milagres. Mas a fé, ela está muito mais atrelada à maneira como eu respondo à vida de acordo com as ordenanças de Deus. A fé, meus irmãos, não é algo simplesmente para, como diz a música, mover no sobrenatural. A fé, ela responde na forma como eu ajo e reajo no meu dia a dia, de forma que eu vou me comportar de acordo com aquilo em que eu creio. É por isso que, às vezes, a gente brinca dizendo o seguinte, que algumas pessoas dizem, não existe fantasma, mas que eu tenho medo, eu tenho. Então, se você tem medo de fantasmas, você crê que fantasmas existem. A sua fé faz com que você reaja a esses fantasmas, mesmo que nós saibamos que eles não existem. Então, fé não é necessariamente só mover no sobrenatural. Fé é a forma como eu respondo no meu dia a dia às situações que me acontecem. E nós vemos aqui dois homens, pai e filho, respondendo com fé a uma situação do dia a dia. Um responde com uma fé verdadeira, outro com uma fé embelezada, uma fé somente externa, exterior. E nós vamos ver que a fé, quando ela é verdadeira, a resposta na vida é diferente de um para com o outro, tanto na maneira como nós agimos, como no resultado que ela nos oferece. O texto vai iniciar, meus irmãos, no capítulo número 13, falando sobre uma guerra que tinha começado no capítulo 13. 2 anos se passaram, em que Saul estava agora no seu 2º ano de reinado. Ele tinha uma multidão, um exército muito grande, 300 mil homens disponíveis, mas ele resolveu dispensar a maioria, e o texto começou dizendo que ele ficou com 3 mil homens, 3 mil soldados acampados. Dividiu esses 3 mil em 2 grupos. Ele ficou com 2 mil, deu 2 mil ao seu filho, Jonatas. Mas Jonatas, desde o início, tem uma postura diferente. Nós vamos ver que Jonatas é alguém destemido, muito corajoso, muito inteligente, muito hábil e, principalmente,
com uma fé inabalável. Deus tinha dito a Saul que Saul iria derrotar os filisteus. Mas Saul já tinha cometido um pecado muito grave agora atrás. Ele tinha sacrificado ao Senhor quando não deveria ter feito isso. Ele achava que se ele tivesse um sacrifício, ele iria ganhar a batalha. Vejam, a fé de Saul é uma fé estética, uma fé externa, uma fé religiosa. É uma fé que é baseada em atos religiosos. E ele acha que esses atos religiosos, como se fossem encantamentos, produziriam resultados. Mas por isso Saul prefere desobedecer, mas praticar atos religiosos. Porque a fé dele está em atos religiosos. A fé de Jonatas é justamente o oposto. Ele não busca atos religiosos como confirmação da sua fé, mas ele age em cima da fé. E por isso mesmo, quando ele entendeu que Deus iria dar a vitória contra os filisteus, ele atacou a guarnição que estava no lugar onde ele estava com seu exército. 1000 homens só. Ele atacou a guarnição. Mas o que ele fez, na verdade, foi iniciar uma guerra. Essa guerra começa, Saul chega, mas o problema é que o exército que os filisteus juntaram era uma coisa absurda. O texto traz uma descrição aqui dizendo que era como areia no mar. Além disso, esses filisteus, eles tinham 30 mil carros, eles tinham 6 mil cavaleiros, era muita coisa, eles tinham um armamento como ninguém, e eles se colocaram num penhasco na região de Micmas, de forma que essa região, quem conhece um pouco de geografia de Israel, tem um desfiladeiro muito profundo, com 2 paredes de pedras íngremes, uma da direita e outra na esquerda. Então, eles se puseram de um lado e Israel do outro. O problema é que quando Israel, com seus 3 mil homens, vira o tamanho do exército do outro lado, com carro, com cavalo, com tudo que tem direito, o pessoal começou a fugir. Começou a fugir de tal maneira que no final, nós vimos a semana passada, a única coisa que sobrou foram 600 homens. Foi tudo que sobrou dos 3 mil homens de Saul. Se ganhar a guerra com 3 mil homens já estava difícil, com 600 homens ficou praticamente impossível. E o que é que Saul faz? Saul congela. Enquanto isso, no texto que nós acabamos de ler, os filisteus começam a tomar pé da situação. Dos versículos de número 16 até o versículo 23, é só para mostrar a superioridade dos filisteus em relação a Israel. Eles não tinham só superioridade numérica, eles não tinham só uma superioridade de equipamentos. Veja que eles tinham carros, eles tinham cavalos, eles tinham muito mais do que isso, eles tinham técnica, eles tinham capacidade de deslocamento e assim por diante. É isso que o texto vai dizer. O texto já começa dizendo que os 2 grupos estão montados, um em Geba de Benjamim, de um lado do desfiladeiro, o outro em Miquimais, do outro lado do desfiladeiro, e Saul e Jonatas estão lá conduzindo o povo em Geba de Benjamim. É interessante porque a partir de agora, Jonatas e Saul vão estar sempre lado a lado, e o tempo inteiro o texto fica dizendo que Jonatas era o filho de Saul. Se os irmãos estão lembrados, o que aconteceu no início do capítulo é que, pela desobediência de Saul, Samuel disse que não existiria mais uma dinastia de Saul no reino, que a partir daquele dia Deus estava tirando de Saul os filhos dele como rei. Agora você pare para pensar agora, quem seria o rei de Israel depois de Saul? Seria Jonatas. E Jonatas não seria um mau rei. Porque Jonatas tem tudo que um rei precisaria ter em Israel. É por isso que o texto agora vai mostrar esse contraste entre um rei mau e o rei que deveria existir em Israel e que perdeu-se por causa da desobediência de Saul. O texto nos diz que os filisteus começaram a se organizar, montaram saqueadores, versículo 17, dividiram eles em 3 tropas aqui, na verdade haverá uma 4ª tropa, lá no versículo 23, mas eles dividiram aqui 3 tropas e enviaram 3 tropas para regiões diferentes. Na verdade, eles mandam as 3 tropas para lugares estratégicos. O que eles estão fazendo é cercando a região de Geba de Benjamim. Eles estão cercando a região. Eles mandam essas guarnições
para lugares estratégicos. Versículo número 17 diz que uma foi para Ofra, a outra foi para Bet-Horon e a outra foi para Zebuim. Então, eles espalham as tropas em 3 direções distintas, e uma quarta tropa, no versículo número 23, se coloca em frente ao desfiladeiro. O que eles estão fazendo? Cercando o exército e não permitindo que o exército de Saul fuja. Então, a partir de agora, Saul não tem mais saída. Saul precisa guerrear. Para piorar a situação, o texto começa agora a fazer uma descrição de qual era a condição de Israel, no caso. Para isso, ele conta uma historinha. E a historinha, basicamente, chama-se Estatuto do Desarmamento. É assim que se chama. O Estatuto do Desarmamento foi estabelecido por homens bons, como os filisteus. E qual foi o estatuto? A ideia era a seguinte: não pode haver nenhum ferreiro em Israel. O que eles faziam? Matavam os ferreiros. Então ninguém podia aprender a arte do ferro. Então você para pensar aí que você tem 2 exércitos, um numa idade superior, que tinha aprendido com os vizinhos como lidar com ferro, então já estava trabalhando com um aço melhor, enquanto o outro tinha um aço de qualidade inferior, provavelmente ainda da idade do bronze, então com equipamentos inferiores, e sem ninguém com capacidade para produção de material bélico. É isso que está acontecendo aqui. O texto diz que eles acabaram com os ferreiros de Israel, a tal ponto, a situação era tão crítica, que até equipamentos de trabalho era difícil você fazer a manutenção. O texto traz uma lista de vários tipos de material, de aço, de ferro, que precisavam ter manutenção, mas nem isso eles tinham. O texto nos diz que em Israel, versículo 19, não tinha nem espada, nem lança, porque os ferreiros não podiam produzir. E quando você tinha alguma coisa, como por exemplo, uma relha de arado, uma enxada, um machado, uma foice, você precisava levar para os filisteus para que eles amolassem esse material, porque nem como amolar, não existia ferreiro para amolar uma enxada. É por isso que quando você tem um estatuto de desarmamento, até os outros equipamentos ficam caros. Porque o texto chega aqui e diz, sabe quanto é que custava para amolar uma enxada? Você tem noção de quanto custava para amolar alguma coisa desse tipo? Ele diz isso no versículo 21. Ele diz, olha, como não existia ferreiro, a lei da oferta e da procura, fazia com que o serviço de um filisteu fosse caríssimo. Porque em Israel não havia ninguém para amolar. Eles, então, quando a pessoa que precisava amolar, versículo de número 21, os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo de prata, no caso, para amolar os filhos de relhas e enxadas. Você tinha uma enxada, ou tinha uma relha de um arado, e queria molar, precisava molar, porque a terra já tinha cegado. Eles, olha, você tinha que gastar entre 6 e 8 gramas de prata só para isso. Eu quero que você preste atenção, é um ciclo. A gente já viu essas medidas lá atrás, que eram dadas como pagamento pelo salário daquele sacerdote, lembram? Do tanto que foi gasto para a produção daquele ídolo, era tudo em ciclo. Se você pegar um ciclo e dividir por 2/3, esse era o preço que era usado para amolar só enxada e amolar uma relha de arado. E se você tivesse, por um acaso, um machado ou uma espécie de aguilhada, aí era 1/3. Era muito caro. Era muito caro. Ninguém conseguia amolar as coisas, era muito caro. E o texto diz assim, e por ser tão caro amolar o material, imagina quanto custava para construir uma arma. Aí então, meu amigo, se você trazia o ferro e o cara só ia molar e custava isso tudo, imagina você pagar para o cara pegar o ferro e transformar esse ferro numa arma. Aí então era impossível. Qual é o resultado desse estatuto aqui? É que ninguém tinha arma. Você tem 3.000 homens do exército de Israel, que foram peneirados e agora são 600, mas são 600 homens que estão lutando com o quê? Um pedaço de pau. Eles estão lutando com funda. Ok, os benjamitas eram conhecidos por acertar muito bem com uma funda, mas o que é uma funda diante de um cavalo? Não é nada. O texto diz aqui, no dia da peleja, não se achou nenhuma espada e nenhuma lança, e ninguém tinha nem espada nem lança. Em outras palavras, o outro exército tinha cavalos, tinha carros, tinha espadas, e o exército de Israel, bem, um tinha um pedaço de pau,
o outro tinha uma funda para dar uma tirar pedra. Era isso. As únicas espadas que haviam é porque Jonatas é de uma família boa. Vocês lembram que Saul é de uma família rica? E as únicas espadas que haviam era que Saul tinha uma espada, porque ele era o rei, e o filho dele, que era o príncipe, tinha também uma espada. Pronto. 600 homens e tinham 2 espadas. É isso que o capítulo 13 termina dizendo. A situação era insustentável. Não tinha como guerrear desse jeito. Um exército inumerável, cercando tudo, com armamento suficiente, capacidade bélica suficiente, com treinamento suficiente, com estratégia suficiente. Israel, encurralado numa cidadezinha com 2 espadas. Com 2 espadas. É por isso que o texto diz que o exército, a guarnição dos filisteus, no versículo 23, ficam em frente a Miquimais. E a única coisa que separa agora é um desfiladeiro. Capítulo 14 começa, meus irmãos, trazendo à tona agora esse contraste de fé absoluto. Porque o cenário já foi pintado no final do capítulo 13. E o cenário é desesperador. Não tem como ganhar esse negócio. Cercados, desarmados, na frente de um exército imbatível. Não tem como ganhar esse negócio. Como é que a fé responde a uma situação como essa? Como é que a fé se estabelece numa situação como essa, onde não existe nenhuma saída? Aí nós vamos ver a diferença entre alguém que tem uma fé verdadeira e alguém que tem uma fé falsa. Versículo número 1 do capítulo 14. Veja comigo aí. Um dia, é interessante que não diz que na mesma semana, não estou? Um dia, o que é que Saul fez diante dessa situação tão difícil? Dentro de uma cidade, cercado, sem armamento. O que é que Saul fez? Nada. Ele está sentado debaixo de uma romeira. Só isso. Ele foi para o outro extremo da cidade, se sentou debaixo e... O nome do filme é A Espera de um Milagre. É isso que ele está fazendo. Tem que fazer. O que a gente faz agora? Nada. O texto então nos diz que Jonatas é diferente de Saul, porque Jonatas resolve fazer alguma coisa. O texto diz que Jonatas, que é uma das espadas, lembram? Ele tem espada. Chamou o escudeiro dele, que não tem espada. O rapaz que ajudava ele disse: olha, tem um plano. Vamos invadir o exército? Quantas pessoas? 2. Vamos invadir o exército vizinho? Vamos lá atacar? Vamos comigo? E aí o texto vai soltando algumas pitadinhas. Eu quero que você preste atenção nessas pitadas, que são pequenos comentários. Final do versículo 1. Olha qual é o comentário aí. Porém, não fez saber a seu... Se você chegasse para o pai e dissesse assim: pai, veja só, estou pensando em ir sozinho com o meu escudeiro, lá na guarnição dos filisteus, e matar um bocado lá e fazer uma confusão para a gente ganhar essa guerra. O que é que o pai dele tinha dito? Ele disse: você é doido? Como é que você faz um negócio desse? Você não tem condição de negócio. É loucura sair 2 homens para enfrentar um exército. Você não tem cabimento de negócio desse. Então o que é que ele faz? Como todo menino arteiro, e ele não era nenhum menino aqui, ele vai escondido. Ele não conta para Saul. Saul não tem fé suficiente para isso. É essa a questão aqui. Jonatas tem fé de sobra. Nós vamos ver que Jonatas está fazendo isso não porque ele é louco, não porque ele quer morrer, mas porque ele tem uma convicção absoluta de fé. Eles vamos lá escondido. Vamos lá escondido. A questão toda é, versículo número 2. Saul, na extremidade de Gibeá, lá do outro lado, debaixo da romeira, o povo todo com ele, os 600 homens. E aí o texto para falar de uma outra pessoa no versículo 3. Alguém que não tinha aparecido ainda, mas pela primeira vez apareceu na história agora. Um camarada chamado Aías. Quem é Aías? Aías, meus irmãos, é bisneto de Eli. Vocês lembram de Eli lá atrás? Eli que não disciplinou seus filhos, que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram corruptos, maus, imorais, dentro do templo, que numa guerra contra os filisteus, levaram a arca do Senhor, e a arca do Senhor foi roubada, e eles morreram.
E no dia em que eles morreram, não só morreu eles dois, como Eli caiu da cadeira e morreu, e como a esposa de Finéias, quando soube da morte do marido, entrou em trabalho de parto, teve um filho chamado Icabô, que ela mesma deu o nome, e logo em seguida morreu também. Ou seja, Icabô, esse rapaz que nasceu no dia em que o pai dele morreu, tinha um irmão, provavelmente um irmão mais velho. Esse irmão mais velho teve um filho, e esse filho teve Aías. Olha aí, olha. Aías, que era filho de Aitube. Aitube era irmão de Icabô, que nasceu quando o pai morreu lá. Esse Icabô era filho de Finéias, que era filho de Eli. E Aías agora é o último dos sacerdotes. Vejam, o Senhor já tinha dito lá atrás, por meio de Samuel, que estava desprezando a geração de Eli, que a partir daquele dia, Eli não seria mais considerado um sacerdote, porque a geração de Eli estava sendo cortada naquele dia. Com quem Saul se junta? Com um sacerdote da família de Eli, filho de Finéias. E eu quero que você preste atenção aqui. O que Saul está fazendo é usando as mesmas táticas lá atrás que tentaram usar junto com Finéias. É a mesma coisa. É uma repetição do que aconteceu com Ofni e Finéias lá atrás. Porque o texto nos diz que Aías trouxe consigo a estola sacerdotal. Ele veio com todo o aparato sacerdotal. Inclusive o aparato onde trazia o Urim e Tumim, que descobria a vontade do Senhor. Aías é o sacerdote. E Aías estava... O que Aías está fazendo no campo de batalha? A mesma coisa que Ofni e Finéias estavam fazendo lá atrás, no outro campo de batalha. Mesma coisa. Tentando produzir um clima religioso para a produção de um milagre. É a mesma coisa. E de novo o texto diz, olha aí o comentário de novo, o povo não sabia que Jonatas tinha ido. 2 vezes o texto já disse isso. Primeiro, o pai dele não sabia. Agora o texto diz, o povo também não sabia que Jonatas tinha ido. Agora eles vão lá, versículo número 4. O texto agora vai descrever um pouco, no versículo número 4 e 5, o terreno, para que a gente entenda o que está acontecendo. O texto diz assim, entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro, outra penha. É interessante isso aqui, porque ele está querendo dizer, existe um desfiladeiro, mas ele está dizendo que o desfiladeiro era um paredão. Se você for lá colocar na internet, lá no Google, desfiladeiro de Mickey Mouse, tem um monte de foto desse desfiladeiro lá. E, meu irmão, é 2 paredonas mesmo. 2 paredonas mesmo. Um xerém de pedra por tudo quanto era canto. O que é que o texto diz? Existiam, e essas 2 paredes de pedras eram tão grandes e tão conhecidas, que até nome elas tinham. Uma delas se chamava, cadê o texto? Bozês. Bozês, o nome é brilhante. Tudo indica porque ela ficava contra o nascimento do sol, e quando o sol ia nascendo, batia nela e as pedras ficavam brilhando com o sol. Então, o nome de uma das penhas era brilhante. A outra penha, que provavelmente ficava numa parte mais escura, do lado escuro, o texto nos diz que ela se chamava, meus olhos é que estão ruins, se eu não me engano é Sené, eu escrevi por Zené, né? Sené. Bem, Sené pode ser alguma coisa como coberto com amoras, cheio de espinhos, um negócio assim. Então uma região era tão lisa que brilhava, a outra cheia de espinhos. Basicamente era isso. Era o nome delas. Uma se erguia ao norte, de frente de Miquimais, a outra ao sul, de frente de Jebas. Ou seja, uma de frente para o exército da outra. Qual foi o plano de Jonatas? Fazer o seguinte, a gente vai descer a penha, atravessar para outra. E vamos atacar os caras do outro lado. Porque todo mundo está esperando um ataque pela lateral, porque não tem como atacar de frente, porque é um buraco. Ninguém vai passar um exército por ali. Ninguém vai descer o exército.
E Saul está confiando, Jonatas está confiando que ele é um bom alpinista, escalador. Ele diz, a gente vai escalar por aqui, desce, depois escala pelo outro lado e sobe, e a gente vai lá do outro lado agora. Mas eu quero que vocês notem que Jonatas não é louco. Ele não está fazendo uma loucura. Ele só é alguém que tem fé, versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição, olha a expressão, destes incircuncisos. Ele chega e diz, eles não têm pacto com o Deus de Israel. Eles não têm o Senhor ao seu lado. Interessante que é a mesma ideia que Davi vai ter quando for enfrentar Golias mais à frente. Eles são incircuncisos. Eles não são parte do povo de Deus. Eles são os inimigos de Deus. Não são os nossos inimigos. Eles são os inimigos do Senhor. Vamos até lá. E agora ele diz a base da fé deles: porventura o Senhor nos ajudará nisto. O que leva Jonatas a pensar? Deus vai ajudar a gente. Vamos lá, vamos pegar aquele bando de ímpio ali, incircunciso, porque o Senhor vai ajudar a gente. Porque ele tem uma promessa. Ele diz assim, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Olha a fé desse homem, ele está dizendo, porque quando Deus quer livrar Israel, não faz diferença a quantidade. O que Jonas está dizendo é, não faz a menor diferença se nós estivéssemos atacando com 300 mil, com 3 mil, com 600 ou só com 2. Não faz a menor diferença. Quando Deus quer nos livrar, Ele livra. Com que base ele está falando isso aqui? É porque Deus tinha prometido a Saul que iria livrar Israel dos filisteus. Ele está dizendo, Deus prometeu a meu pai que iria nos livrar dos filisteus. Então quem vai fazer isso é Deus. Quem é que pode impedir Deus de fazer alguma coisa? Nada. Então é a quantidade de soldado que faz a diferença? Diz, não, é Deus querer ou não livrar. E o que é que Deus já disse que queria? Deus já disse que queria nos livrar. Então nós vamos só 2, porque não importa quantos sejam, Deus já disse que iria nos livrar. Isso é fé. Esse homem não está se guiando por visto. Nota que ele não fez nenhum tipo de ritual religioso, ele não matou nenhum sacrifício, ele não fez nada, nem a bênção de Deus havia sobre Israel, porque Samuel chegou e foi embora. Samuel não deu a bênção do Senhor sobre o exército, mas Jonatas chega aqui e diz, o que eu preciso não é de ritos religiosos, o que eu preciso é crer numa promessa, e crer num Deus que cumpre suas promessas. E quando um Deus que empenha a sua promessa, empenha a sua palavra, ele cumpre independente das condições. Eu não preciso de um exército grande, só preciso de 2 homens. Vai comigo? O escudeiro diz, olha meu filho, faça o que está no seu coração. Em outras palavras, o seu projeto é o meu. Faça, do jeito que você está pensando. Eu vou contigo, com a força que você possui, é como que dizendo, com a fé que você está trabalhando, eu vou trabalhar também. Israel inteiro, 600 homens como soldado, um rei debaixo de uma romeira, 2 homens de fé atacando. 2 homens de fé, só isso. Eles são doidos? Não, eles têm fé, mas também não são doidos não. Eles dizem, vamos fazer um testezinho rápido aqui para ver se a gente está fazendo do jeito certo. Porque a gente precisa saber se Deus quer ou não quer que a gente faça desse jeito, né? Porque uma coisa é a gente saber que Deus quer que a gente destrua os filisteus. Outra coisa é ele dizer qual foi o método que é para ser usado. A gente tem uma estratégia aqui um pouco estranha. Mas vamos tentar. Vamos fazer o seguinte. A gente vai passar o despenhadeiro. Vai começar a subir o outro. E quando a gente chegar do outro lado, a gente faz o seguinte. A gente anuncia. Nós somos filisteus. Nós somos israelitas. Só 2. Aí a gente espera para ver como é que os filisteus respondem. Se ele disser, espera aí que a gente vai para aí, a gente corre. Mas se ele disser, venha, eles são arrogantes.
eles estão cheios de si. E vai ser a destruição deles. Vai ser a destruição deles. Então eles não chegaram e disseram, a gente vai lá e mete a cara. Eles não, vamos fazer um teste primeiro. Se eles disserem assim, subam até nós, a gente vai ter a resposta do Senhor nesse momento. Porque Deus vai ter dito assim, eu entreguei eles na sua mão, então vá. Se eles chamarem você, vá. É isso que eles dizem assim no versículo 10. Isso será um sinal para nós. Eles fazem um sinal com Deus. Se o Senhor disser, se eles disserem, suba, o Senhor está dizendo, eu entreguei vocês. Se ele disser, nós vamos até vocês, a gente corre porque Deus entregou nesse dia. E tudo bem, eles foram. O texto nos diz que eles subiram. O texto usa até uma expressão interessante. Diz que Jonatas vai subir, versículo 13, a gatinhas. Basicamente de 4 pés, fininho, se esgueirando. Eles vão subindo e dando-se a conhecer a guarnição, versículo número 11, o texto nos diz que os filisteus olharam para eles, olha só quem saiu dos buracos. Porque no capítulo anterior disse que o exército de Saul quase todo se escondeu dentro de buraco, dentro de túmulo, dentro de caverna. Onde havia um buraco, os caras estavam se enfiando. Aí agora chega 2 camaradas aqui, aí os filisteus olham, olha quem está vindo aqui, quem saiu do buraco. Olha quem apareceu. Olha só, parece um monte de barata que está surgindo do nada aqui. Quem é esse povo aqui? Vocês não estavam todos escondidos? O texto nos diz então que a guarnição diz assim, versículo número 12, subi a nós, e nós vamos dar uma lição a vocês. Só que quando eles disseram subir a nós, o que é que foi confirmado nesse momento? O que Jonatas tinha dito. Se eles disserem subir a nós, o Senhor nos entregou nas mãos a eles. E o que é que Jonatas e o escudeiro faz? Jonatas olha para o rapaz e faz, vem atrás de mim. Vem atrás de mim. Jonatas com a espada na frente, sabe-se lá o que é que o coitado do escudeiro está carregando. Eu fico pensando que ele estava levando um pedaço de pau. Jonatas furava, ele batia na cabeça. Jonatas furava, ele batia na cabeça. É mais ou menos isso aqui. Jonatas vai subindo, o povo vai começando, eles vão começando a atacar, e o texto diz que Jonatas furava e o escudeiro matava. Jonatas furava e o escudeiro matava. E eles foram nesse rojão assim subindo, e à medida que eles foram subindo, o texto nos diz que eles mataram 20 homens. Estão vendo aí versículo 14? Eles mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Você sabe o que é meia geira de terra? Alguma coisa como 2.000 metros quadrados. Parece muita coisa, mas não é. É um pedaço muito curto de terra. Meus irmãos, em 2.000 metros quadrados, Jonatas e o escudeiro mataram cerca de 20 homens nesse rojãozinho. Quando isso aconteceu, o texto nos diz que o espanto foi geral. Como é que 2 homens provocam uma confusão dessa? Como é que 2 homens iniciam a matança e matam 20? Assim, de uma hora para outra. O próprio exército fica confuso, versículo número 15. Eles começaram a se desentender. O texto nos diz que a guarnição tremia, os saqueadores tremeram e até a terra tremeu. A gente não sabe ao certo se a terra tremeu aqui foi um terremoto ou se foi o exército inteiro desse tamanho, quando começa todo mundo a pisar no chão, até a terra treme. E aí, então, isso tudo gerou desespero, porque o final do versículo 15 o Senhor gerou um terror. 2 homens iniciaram uma empreitada. Mataram cerca de 20 homens. E 20 homens morrendo num exército que parecia areia do mar, faz diferença? Não faz. Mas quando ninguém sabe quem está matando, porque se espera o exército invadindo, e só não tem ninguém, só tem 2 homens escondidos no meio batendo todo mundo começou a matar todo mundo, e o exército entrou em pânico. E o texto nos diz que começou um alvoroço tão grande. E quando você está no meio de uma guerra e começa um alvoroço desse jeito, você mata quem chega perto de você. Logo, eles começaram a se matar. E começou uma gritaria, entraram em pânico. Quando se está em pânico, não se avalia uma situação. Do outro lado do desfiladeiro está os sentinelas de Saul. E de repente eles olharam e começou uma confusão
Uma bagunça lá do outro lado, um gritos de guerra no exército dizia, o que está acontecendo do outro lado? Invadiram. Quem foi que invadiu? Vamos fazer as contas aqui. Quem foi que invadiu? Saul chega e diz, alguém invadiu. Quem foi que invadiu? Eu quero saber quem começou a guerra. Veja, Saul é o rei e não deu uma ordem. Alguém está invadindo, Saul não sabe nem quem foi que invadiu. E Saul não queria invadir. Alguém desobedeceu a ordem do rei. Alguém fez alguma coisa sem o rei ser consultado. Mas quando fizeram as contas, o que foi que eles descobriram? Quem está faltando? Está faltando Jonatas e Esaú. Jonatas e o seu escudeiro. Diga, o que faz agora? Saul está completamente perdido. E quando alguém está perdido em meio a uma luta como essa, cuja fé é meio vacilante, o que é que ele faz? Chama o sacerdote. Versículo número 19. Saul fala ao sacerdote, o Aías, vindo ao alvoroço, vem cá, rapidinho, versículo número 18, traga a arca de Deus. Vocês já viram essa história antes? Já viram isso? Finéias fez isso. Levou a arca da aliança. E o texto faz questão de dizer aqui, naquele dia, a arca da aliança estava na guerra. De novo eles trouxeram a arca da aliança. E Saul, com aquela fé externa, só uma fé religiosa fraca, ele acha que a arca vai produzir alguma coisa. Vai buscar a arca. E o coitado do sacerdote vai lá correndo atrás da arca. Só que o que aconteceu é que o alvoroço foi aumentando, a confusão foi ficando ainda maior, o negócio ficou insustentável, Saul não tem paciência, vocês sabem disso, e ele agora diz, não, suspende a arca e traz o povo. Saul está completamente perdido. É um rei que não tem a menor ideia do que fazer. Ele não consulta o Senhor, ele não ora ao Senhor, ele não busca o Senhor, ele está interessado que te tragam a arca porque ele acha que esse amuleto vai trazer a vitória, ele não tem a bênção do Senhor porque ele fez o sacrifício quando ele não deveria ter feito, ele está completamente perdido, ele não toma nenhuma atitude porque ele não tem fé, ele não, na hora que aparece a oportunidade ele não sabe nem como agir porque ele não tem fé. Ele não tem fé. Mas o Senhor iria dar a vitória naquele dia. O texto diz que no meio do exército dos filisteus havia alguns hebreus também. E quando os hebreus viram que a batalha estava invertida, eles viraram a casaca e começaram a lutar dentro do próprio exército dos filisteus. Então, de repente, você tem um grupo dentro dos filisteus que se rebela. Não são só mais dois agora, já tem mais alguns. O pessoal que estava enfiado nos buracos, na redondeza, começou a ouvir, olha, o exército dos filisteus está perdendo. Aí, meu amigo, nessa hora, todo frouxo fica valente. Saíram dos buracos e foram atrás dos filisteus também, e o texto nos diz que eles perseguiram aos filisteus de perto. A tal ponto, versículo 23, o texto para dizendo que quem livrou Israel naquele dia foi o Senhor. Livrou o Senhor a Israel naquele dia. E a batalha passou além de Bet-Aven, 20 quilômetros depois. O exército de Israel atravessou o desfiladeiro e botou os filisteus, uma multidão, que ninguém podia contar, para correr. Porque o Senhor deu a vitória a dois homens que possuíam fé, enquanto o outro não consegue responder a nenhuma situação, porque ele não possui fé. A vida nossa é desse jeito, meus irmãos. A fé não é uma coisa que eu faço de forma religiosa. Saul cria que tinha um sacerdote? Ele cria que a Arca da Aliança estava ali, ele cria um bocado de coisinha ao seu redor. Ele cria que precisava de um sacrifício para ser abençoado. Se não tem um sacerdote para fazer, ele mesmo faz, mas desde que tenha um sacrifício. Ele tem uma fé em estruturas religiosas. A fé dele está nas coisas que ele tem ao seu redor. A fé dele está no escapulário, a fé dele está num terço benzido, a fé dele está numa figazinha, a fé dele está numa Bíblia aberta no Salmo 90 para não entrar espírito mal dentro de casa. A fé dele está não sair da igreja antes da bênção apostólica, porque senão a minha semana vai ser ruim. A fé dele está em eu tenho que estar no dia 31 de dezembro, à meia-noite, na igreja, recebendo a bênção do Senhor, porque senão o ano vai ser ruim. A fé dele está em estruturas religiosas. E como a fé dele está em estruturas religiosas, ele não consegue compreender nem quem é Deus,
nem o que Deus mandou. Ele não consegue ver isso, então ele só consegue enxergar maneiras de manipular a Deus. Ele só consegue enxergar maneiras de usar a Deus, porque a sua fé é basicamente estrutural. Ele não crê em Deus, ele crê na religião. Ele crê no que ele tem ao seu redor. E como é que se reage alguém cuja fé é basicamente, ele fica esperando um milagre. Ele fica esperando as coisas acontecerem, porque a sua fé não tem nenhum sentido prático. O que é que ele faz? A única coisa que ele consegue fazer na vida é esperar que alguma coisa aconteça por parte dos outros, porque ele vai ficar sentado debaixo de uma romeira, escondido o mais longe possível do exército inimigo, ele não vai fazer absolutamente nada. Como é que funciona a nossa fé? Será que a nossa fé se está baseando nesse mesmo modo de Saul? A fé de Saul, meus irmãos, é uma fé inútil. É uma fé que não produz absolutamente nada. Porque ele confia em amuletos de sorte de Deus. Mas ele não confia no Senhor. Ele não conhece o Senhor. Ele não confia em Deus. Ele não crê em Deus. Jonatas, meus irmãos, é aquele que seria um rei ideal. Jonatas, sim, seria o rei de Israel perfeito. Um homem de fé, um homem arrojado, um homem valente. Um homem que entende quem Deus é. Notem como é que Jonatas enxerga a situação. Jonatas não vê um exército imenso, ele vê um monte de incircuncisos. Ele não vê um problema enorme, ele vê inimigos de Deus, é isso que ele vê. E quando ele vê isso, ele entende, eu tenho palavra de Deus para essa situação, e eu sei como Deus quer que a gente haja numa situação como essa. Ele toma atitudes. A fé, meus irmãos, não é uma coisa que acontece no meu intelecto, a fé é uma coisa que acontece na minha vida. Eu tenho que reagir a ela, eu tenho que agir em conformidade com ela. Ah, pastor, eu sei, eu confio no Senhor, que Ele me dará meu sustento, mas quando eu penso que eu perdi o emprego, me dá um aperto no coração. O seu aperto no coração é sua falta de fé. O que você disse é uma mera religiosidade. O que você disse que confia no Senhor é uma mera expressão religiosa. O aperto do seu coração é sua falta de fé. Eu quero que você entenda que muitas vezes nós estamos expressando a nossa fé de forma religiosa, mas o nosso coração de verdade não crê em Deus coisíssimo nenhum. Jonatas faz exatamente o oposto. Ele vê um desfiladeiro que ninguém consegue subir. Ele vê um exército que ninguém consegue vencer. E ele olha para o escudeiro e diz, a gente tem uma espada. E o Deus dos exércitos do nosso lado. Nós vamos ganhar. E nesse dia o Senhor deu uma vitória imensa para Israel. Eles venceram uma batalha invencível. Porque um homem, junto com seu escudeiro, resolveram não crer de forma religiosa, mas crer na prática, no seu dia a dia. Nosso desafio é justamente esse, meus irmãos. Olharmos para a forma como Cristo expressou a fé e de como Ele deseja que a nossa fé se estabeleça. Nós não podemos achar que a nossa fé só de boca é suficiente. E só o que nós dizemos que cremos é o suficiente. Se eu digo que creio na providência divina para o meu sustento, eu tenho que descansar na providência divina para o meu sustento. Se eu creio na providência divina para a minha proteção, eu tenho que descansar na providência divina para a minha proteção. Eu devo tomar alguns cuidados, é óbvio. Veja que ele não foi lá atacando de peito aberto. Se eles disserem que a gente sobe. Se disser que eles vêm atrás da gente, a gente corre. Ele tinha algum plano, mas a ideia é, eu confio somente no Senhor e eu vou agir. Eu vou fazer alguma coisa. A nossa fé tem que ser uma fé prática. Eu tenho que responder na minha vida. Esse é o nosso desafio. Responda com fé no Senhor na vida. Mas a gente tem uma visão estranha. A gente olha para a situação e diz, é impossível. Quer ver só uma coisa interessante? Em aconselhamento bíblico a gente vê muito isso. Todo casal em crise não consegue enxergar uma saída. Todo casal em crise olha para o casamento e diz, o exército é grande demais, existe um desfiladeiro entre nós dois, nós só temos uma espada.
Todos eles dizem isso. Porque justamente o que nos leva à falta de fé é não enxergar a ação de Deus que pode produzir milagres. O que levaria alguém a achar que um filho enfiado em drogas não pode ser recuperado? A sua ausência de fé no Senhor. O que me leva a achar que um casamento não pode ser recuperado? A minha ausência de fé no Senhor. Isso funciona na prática, não é só da boca para fora. Então nós precisamos ser desafiados hoje a termos uma fé prática, operosa, e não uma fé vacilante, como diz Tiago, capítulo 1.